trabalhar na conservação do sítio. Eu estou aqui no sítio, eu comecei como estágio aqui em 97 e continuo direto aqui. Estou aqui atualmente como na divisão técnica, trabalhando com uma equipe maravilhosa, enfim, com uma gestão muito boa recentemente. Essa gestão conseguiu, vocês vão falar, daqui a pouquinho a Cláudia vai falar um pouco mais do processo de candidatura, tá? Então eu não vou dar muito spoiler agora, eu vou passar a apresentação para duas servidoras da técnica, que são a arquiteta Júlia, tá? E a Fernanda, que vão apresentar um trabalho que elas vêm desenvolvendo muito importante para a gestão do acervo como um todo, mas principalmente do acervo botânico, a memória, enfim. São vários passos que a gente está caminhando para chegar à gestão do acervo, que não é tão fácil aqui no sítio, né? Vocês imaginem cuidar de uma coleção botânica, né, criada por o maior paisagista de todos os tempos e com muitas peculiaridades e com uma série de saberes conhecidos desde o momento que ele compra o sítio há 15 anos aqui. A gente vem tentando, nessa gestão, traçar toda uma metodologia para que a gente faça o melhor possível e assertivamente. Na apresentação do processo de candidatura, vocês vão entender um pouco melhor como o sítio é dividido, enfim, como a gente pensa no sítio. É isso. Então, não vou me alongar muito, vou passar para Claro. Primeiro, agradecer muito ao Marlon, né, que foi a pessoa que a gente fez contato para organizar essa aula hoje aqui, com a disciplina de conhecimentos tradicionais e direitos associados, né, que se insere, né, dentro do contexto das pesquisas na área, né? Então, aqui, né, depois com a palestra da Cláudia, que é a diretora do sítio, né, vocês vão poder ver todo o caminho traçado até o sítio se tornar reconhecido como um patrimônio mundial, né? Então, vocês já tiveram aula, a Rebeca, né, falou na última aula sobre patrimônio cultural e material, né? E a gente agora vai ter também a oportunidade de discutir a questão do patrimônio dentro de um patrimônio mundial, né? E primeiro agradecer, né, ao Marlon por ter viabilizado tudo isso, né? E a gente conversou antes, né, com a Júlia, né? E elas estão desenvolvendo uma pesquisa muito interessante que tem uma complementaridade grande também com a nossa disciplina, porque nessa discussão sobre o acervo, sobre a sistematização de toda essa história, eles estão fazendo entrevistas, né, com os jardineiros. Ela vai falar em mais detalhes, né, para vocês, e eu pedi para ela também falar um pouco dessa metodologia de campo, com entrevista, porque tem algumas pessoas aqui que trabalham diretamente com conhecimentos tradicionais. Por exemplo, a Sheila, a pesquisa dela com indicações geográficas e o pós-IG, então está trabalhando diretamente com as comunidades, né, lá no Pará. Então, essa metodologia de pesquisa de campo, com entrevistas com comunidades tradicionais ou com atores representativos de um determinado local, né, como aqui, né, o sítio Burle-Marx, entender esse processo também vai ser muito importante para os alunos. Obrigado, Chico. Então, entender esse processo, né, também vai ser muito importante para os alunos, como que é essa metodologia de campo, né? Então, as pessoas que estão fazendo pesquisa nessa área, porque todos aqui são alunos de mestrado ou doutorado, né, do programa de pós-graduação do IMTI, né? Então, entender como vocês fizeram isso vai ser muito rico para eles também. Obrigado pela oportunidade também. Obrigada a vocês. E eu vou pedir para todo mundo falar no microfone, que a Sheila está gravando, então isso facilita depois para que a gente vai também passar o áudio para o resto da turma, né? Então a turma é maior, mas a gente tem alunos de outros estados do Brasil que não
estão tendo a oportunidade de estar presencialmente, mas estão participando, então todo esse material vai ser também enviado para eles. Obrigado, Júlia. O microfone é meio difícil, mas enfim, tá bem, tá funcionando. Eu e Fernanda, a gente desenvolve essa pesquisa juntas, como o Marlon falou, nós somos servidoras aqui do sítio. E então eu vou passar a fala aqui para a Fernanda, que ela começa e eu desenvolvo no meio. A gente incluiu a parte da metodologia também, a gente faz esse foco para vocês. E aí, quando a Cláudia chegar, ela complementa com a questão da Unesco, né, todo o desenvolvimento do processo. E é isso, então, Fernanda. Bom dia, pessoal. Realmente eu não consigo falar no microfone. Então, vou explicar um pouco esse projeto, essa pesquisa que a gente faz aqui dentro do sítio. A gente não incluiu muito, não começou falando um resumo assim, sobre o que é, e eu não sei o quão familiarizados vocês estão com a história aqui do sítio, do Burle Marx. Vocês conhecem um pouco? Não teve nenhum contato ainda. Tá, não, só para conseguir entender. A gente não incluiu justamente porque vocês estão aqui, vão conhecer presencialmente, Cláudia vai falar muito bem de tudo isso, mas só para conseguir contextualizar. Esse trabalho que a gente chamou de Inventário das Práticas Paisagísticas do sítio Roberto Burle Marx é uma forma de tentar compilar essas atividades que foram feitas no sítio ao longo do tempo, até porque a gente entende o sítio enquanto um laboratório paisagístico, né? Um local, sobretudo, de experimentação, um local que tem um aspecto imaterial muito forte. Grande parte do valor aqui no sítio está nas experiências, na relação das pessoas com o acervo botânico, das pessoas que não só o Burle Marx também, sobretudo ele, mas enquanto articulador dos colaboradores dele, dos amigos botânicos, do pessoal do escritório, dos jardineiros aqui do sítio. Então, é um local que tem esse aspecto material como algo muito, muito importante, assim, é um elemento muito importante para o valor do sítio. E aí, calma aí, aqui. E aí, a gente entende o inventário enquanto um instrumento essencial e primordial para lidar com a conservação de qualquer patrimônio. A gente sempre deve começar entendendo e compilando todas as informações possíveis que se tem para poder intervir sobre ele da forma mais responsável possível. E as práticas paisagísticas, elas foram aqui colocadas como essa referência cultural, que inclui esse conjunto de atividades ligadas ao acervo botânico, a atividade como um todo, que culmina na criação dos projetos, mas as atividades das expedições, dos trabalhos experimentais aqui no sítio. Então, as práticas seriam esse conjunto de processos. E o sítio Burle Marx então, parte dessa compreensão, como eu falei, do sítio Burle Marx como um laboratório, um local, sobretudo, de experimentação e de práticas. E aí, para isso, o inventário ele envolve você compilar dados e ter informações a partir de uma sistemática, né? Entendendo, tem um processo de coleta e sistematização de dados. E para sistematizar esses dados, a gente foi tentando entender como estão as práticas do sítio, as práticas paisagísticas, ao longo do tempo, ao longo da trajetória, entendendo como a gente conseguia mesmo sistematizar elas. E para isso a gente foi estruturando, né, tanto numa linha do tempo, o sítio Burle Marx, ele já foi chamado de sítio Santo Antônio da Bica, foi adquirido em 1949 pelo Burle Marx, então colocando esse processo do início do sítio até os dias de hoje, como que essas atividades se organizaram ao longo do tempo. Então, na época, sinteticamente, a gente foi percebendo o sítio muito ligado à Burle Marx e Companhia, que era o ateliê, o escritório do Burle Marx. Então, os processos da prática estavam ligados a uma aquisição, a uma experimentação e manutenção dentro do sítio e a uma difusão das espécies a partir dos projetos, e as práticas estão dentro desse fluxo produtivo, né, que aconteciam aqui dentro do sítio, e se percebe essa ligação das expedições, da coleta, da observação das plantas na natureza e da sintetização em projetos de paisagismo como uma grande manifestação dessa relação entre cultura e natureza, que é o que a gente entende de paisagismo, né, como uma síntese dessas duas esferas.
sei como a gente organizou essa apresentação na época, mas, bom, a gente percebe o inventário como esse compilado dessas atividades amplas aqui dentro do sítio, realizado por diferentes personagens, tentando salientar esse valor do sítio mesmo, como local de práticas. Então, aqui está essa síntese que a gente fez, que eu mostrei inicialmente, que está muito ligada ao sítio Santo Antônio da Bica, à história do sítio de 49 até 85, que é quando ele é doado e se torna patrimônio. E... desculpa, só... bom, é isso. Isso é do sítio Santo Antônio da Bica. E esse seria um formato atual, tentando entender essas transformações das práticas através dos tempos. Após a doação, o sítio se torna uma instituição pública, então se desvincula um pouco da relação com o escritório da Burle Marx e Companhia, passa a ser uma instituição em que a aquisição muda de aspecto, inclusive após a morte do Burle Marx, quando as expedições se encerram, né, a prática das coletas acontece com menos frequência. Então, existem outros formatos de aquisição de espécies que foram dando lugar, assim como os formatos de difusão. Esse fluxo de produção das práticas dentro do sítio foram se transformando através do tempo. E essa compreensão foi bem importante para conseguir estruturar esse projeto. Então, na linha do tempo, a gente percebe que existe essa transição. Ali de 85 a 94, a gente marca como um momento de transição que não foi de uma hora para outra, né, de o sítio ser um local particular ligado ao Burle Marx e posteriormente uma instituição, até porque o Burle Marx doou o sítio em 85, mas ele permanece residindo aqui até 94. Então foi um dos acordos que ele fez, que se tornaria instituição, mas que ele poderia se manter residindo aqui até a sua morte, em 94. Então, esse período representa essa transição entre um local particular e uma instituição pública. E a gente percebe, enfim, estou tentando entender, então, as mudanças de práticas e de características ao longo desses tempos. E, então, pronto, o objetivo da pesquisa é coletar e sistematizar esses dados referentes às práticas paisagísticas no sítio Roberto Burle Marx, voltados à constituição, à manutenção do acervo, voltado especificamente ao acervo botânico-paisagístico, né, ao acervo de plantas. E aí a gente entra, então, na metodologia. Eu não sei, talvez tenha ficado um pouco confuso começar falando direto dessas questões do sítio sem ter uma apresentação muito breve, mas a gente se baseou nos materiais do IFAM sobre inventários tanto de bens culturais quanto de referências culturais, que existe uma distinção, né, e o sítio acaba tendo essa fusão, tanto um bem cultural que precisa de mais dados e de referências para o processo de conservação, mas também a gente foi entendendo essas práticas como uma referência cultural, como um processo que teve uma transmissão contínua entre os trabalhadores daqui, que é o pessoal daqui da região de Guaratiba. Então existe uma narrativa de uma referência social, configura um grupo social com práticas, né, de manutenção distintas. Então, essa metodologia se organizou nessa sistematização de dados e nas coletas. A sistematização a gente organizou nas perspectivas de análise e nos eixos temáticos. Então, essas perspectivas de análise e eixos temáticos, né? Entendendo então que a gente foi organizando temporal e espacial. A ideia é tentar entender as diferentes práticas, tanto através do tempo quanto nos espaços, aqui dentro do sítio, fora do sítio, nos locais de expedições, entendendo as proveniências das espécies, tentando fazer esse compilado de informações. E os eixos temáticos seriam as atividades e práticas em si, que é da aquisição, experimentação, manutenção e difusão, como eu falei, entendendo como essa linha produtiva. Então, dentro da aquisição, teriam todas essas absorções referentes a espécies botânicas, né, tanto no sentido subjetivo de conhecimento, de observação, quanto de coleta mesmo de material, de trocas, as experimentações aqui no sítio, de aclimatação, o processo todo de manutenção, que é também experimental, né, a irrigação, o manejo, tudo que é feito aqui dentro, e a difusão, como o transporte, o plantio, a execução dos jardins.
E aí a coleta de dados, a Júlia vai falar um pouco mais. É isso. Obrigada. Ai, tá pegando? Bom, a gente dividiu, né, a apresentação. Eu vou ficar com essa parte da coleta de dados, dando ênfase na questão da metodologia. Bom, então, a partir desses eixos temáticos, né, e tentando localizar na linha do tempo do sítio, o que é que a gente faz para obter os dados, né, para resgatar esses dados. Em primeiro momento, a gente vai para a pesquisa documental, com os documentos daqui do sítio, uma análise das atas do Conselho Consultivo que existia aqui no sítio, as fotografias, enfim, o que houver de material. E, ao mesmo tempo, a relação da história oral. A história oral, a gente vem desenvolvendo esse projeto de história oral há um ano, a gente já coletou algumas entrevistas, fizemos, enfim, curso, tentando entender como é o processo da história oral para absorver na pesquisa, né, porque ela pode ser tratada de diferentes formas. Então, qual seria a melhor forma de análise para aqui para o sítio, né, para ajudar na gestão? Então, a gente começa... Deixa eu... Ai, desculpa, a gente tem que passar aqui. Então vou voltar aqui para a pesquisa documental, isso, só voltando o que a gente falou, né? Acervo documental, que são as atas, os registro da espécie, que é bem importante aqui também, como a gente trata do acervo botânico, né? Então a gente tem alguns registros já cadastrados, e essa relação de fotografias, mapas e os documentos existentes. Já na questão da história oral, a gente trabalha com alguns atores, como a Fernanda falou antes, as pessoas que trabalhavam junto com o Roberto, que fizeram parte dessa equipe ao longo do tempo, né, da formação do acervo, e seriam pessoas que trabalharam na parte de botânica, de pesquisa de botânica, os jardineiros, aqui no sítio, na gestão do sítio. E aí E aí a gente faz uma pesquisa sobre quem são essas pessoas, um processo de roteiro temático para as entrevistas, para entrevistar eles, mas lógico que a entrevista é feita de uma forma fluida, enfim, só temos alguns temas que focando no sítio, né? A aplicação dessas entrevistas e as transcriações. E com isso a gente vai formando esse acervo. Começou no ano passado, por conta da pandemia, a gente fez todas as entrevistas online, então nós gravamos ela, né, fizemos à distância, e agora a gente está começando presencial com entrevistas aqui no sítio mesmo. A gente utilizou, né, o Google Meet, o Movavi também, que é outro aplicativo de captação de áudio e de som. A gente não utiliza os áudios, não utiliza a imagem, utiliza basicamente o áudio para fazer as transcrições, e presencialmente a gente grava, né, com o microfone no celular e gravador também para backup. É importante também dizer que sempre temos um backup, 2 computadores gravando, caso um perca, tenha outra entrevista. E nas coletas de campo, que vai acontecer agora esse ano, assim, o mais próximo possível. Essas transcrições vocês fazem esse curso de robô ou não? Não, a gente transcreve manualmente, é um processo trabalhoso, mas a gente acha que dá mais... a gente não vai perder tantas informações, vai ter a informação mais na íntegra. E na coleta de campo isso, são para as pessoas que trabalham aqui no sítio, né, que a gente vai começar essa pesquisa agora, nesse ano. E vamos capturar, né, os áudios pelo celular também. Isso. E tentando categorizar todas, depois que a gente faz a transcriação, que tem o dado, né, da entrevista, a gente faz as categorias a partir dos eixos temáticos que a gente obteve, né, que foi a metodologia inicial, aqueles eixos temáticos de aquisição, manutenção, experiência e difusão do material.
Isso aqui é um cronograma, assim, sempre ele está mudando, mas a gente achou importante colocar para vocês entenderem que a gente tem alguns prazos também já existentes, né? E, então a gente começou a pesquisa de história oral em 2021, pretende terminar esse ano e ainda esse ano começar com as coletas de campo já presenciais aqui no sítio. E aí, desde sempre, a gente faz essas análises de dados dentro dos eixos temáticos e para o ano que vem, né, 2023, seria a compatibilização desses dados e sistematização, que aí tem mais um produto voltado para a gestão do sítio. Agora eu vou mostrar rapidamente para vocês alguns resultados obtidos. É um produto da finalização do ano passado. Isso aqui é uma imagem que vocês vão conhecer agora sobre a casa. Na descida, né? Depois dessas apresentações, vocês vão fazer a visita em campo. Isso aqui é a casa do Roberto. E numa das entrevistas se comenta sobre essa planta aqui. Essa é a Congeia tomentosa, que existia à frente da casa, do jardim. E numa das apresentações, um dos entrevistados vai falar a mudança, explicar quando houve a mudança dessa planta. Hoje em dia a gente tem mais esse aspecto aqui de jardim. Então a gente consegue, a partir da história oral, fazer esses recortes, né? Dizer, historicamente, a partir viu aqui no documento que em 1960 existia uma foto com essa espécie e que quando foi que mudou? Onde foi que mudou? Isso é um resultado do processo de história oral. Aqui é um trecho da entrevista que ele fala isso, é o Robério Dias, que foi diretor aqui do sítio, mas também trabalhou com o Roberto, no escritório. E ele fala, né, a jardineira que ficava colada na varanda, ao longo de toda a varanda, existia uma congeia. Aí a gente associou a foto. Em determinado momento ele vai dizer, ele mandou arrancar tudo. E ele plantou ali, se expandiu a coleção de Sansevéria, que é o que tem hoje, que é uma coleção bastante importante aqui no sítio. Então, a história oral, a gente vê que consegue resgatar essas informações, que mais do que o acervo, a história do acervo, né? Aqui também é um outro relato do José Tabacou, que também trabalhou, foi sócio do Roberto, e ele fala dessa planta também, a deuteropônio, que está na frente da casa também, vocês vão ter a oportunidade de vê-la, e explica quando foi que houve essa coleta numa das excursões, né, numa das expedições feita por ele em 78. Então a gente sabe um pedacinho da história dessa planta, que em 78 foi coletada a deuteropônio no Mato Grosso. Isso aqui é um outro processo que a Cláudia vai continuar falando da Unesco. A gente fez esse levantamento para a Unesco também aqui no sítio, que é o mapeamento dos principais jardins aqui do sítio Roberto Burle Marx, e a deuteropônia está aqui mapeada e depois vai entrar também no processo de georreferenciamento. Então a gente vê o processo documental, que existia já algumas marcações antigas, isso na época da doação do sítio, em 86. Em 2019 houve esse mapeamento, estamos agora entrando no outro processo de mapeamento, que é por georreferenciamento, e mais as informações históricas, né, pela história oral. Vou passar também aqui rapidamente, né, que acho que o tempo já está esgotando. Também aqui é um pouco do processo da formação dos lagos e um pouco da informação sobre a espécie de Vitória Régia que existia aqui no sítio. Então também na entrevista, tanto de Tabacou quanto a de Robério Dias, eles falam sobre esse acervo e a gente consegue mapeá-los. E é isso, é só um exemplo, assim, dentre esses tem outros e esperamos ter muitos mais, né, principalmente agora, né, quando começarmos o trabalho de campo. Acho que acabou, assim, é um pouco do processo que foi feito. Não, tem da Velosa, desculpa, gente. A Velosa também é outro, Nanusa também foi botânica, que trabalhou aqui no sítio, junto com, não no sítio, né, ela era companheira de expedições do Roberto, ela é professora da USP, e ela fala muito do relato da coleta dessas velozes que tinham dificuldades de plantio aqui no sítio. Ela ajudou a aclimatar aqui.
E também quando a gente passar pelos jardins da casa, a gente vai ter a oportunidade de vê-las, algumas até floridas hoje, por conta dessa experiência, né, entre os dois, e que agora a gente pode ter o processo registrado aqui. Agora sim, finalmente terminando. Obrigada, acho que eu vou pedir para a gente. Olá pessoal, bom dia a todos, bem-vindos. Estamos aqui numa maratona. Bem-vindos, super bem-vindos. Vou colocar meu pendrive no contrário. Sim, desculpa porque eu estou chegando assim, ficou um pouco atropelado aqui a nossa manhã, e para vocês terem tempo de realmente de visitar, de ver o sítio, né, que o sítio na verdade fala por si. E então ficou um pouquinho tumultuado aqui da gente fazer essas apresentações. Eu vou encontrar meu arquivo aqui, eu estou com o pendrive com trocentas coisas. Só falar para você que a gente na Academia do IPG, temos um painel de uma disciplina de conhecimentos tradicionais de direitos associados, né? Então, está estudando sobre patrimônio cultural e material, né? E tem tudo a ver com falar sobre esses assuntos dentro do patrimônio mundial, como o sítio. Né? Então, a gente queria agradecer muito a disponibilidade, né, da gente fazer essa aula de campo juntos aqui no sítio, a sua disponibilidade na palestra. Também agradecer muito a Júlia, né, e o nome dela e a Fernanda. Muito obrigado, né, porque isso vai ser muito útil para os alunos. Tem muitos alunos fazendo pesquisa de campo com coleta de informações orais, né, sobre conhecimentos tradicionais. A Sheila trabalha com indicações geográficas na região norte do Brasil, então com interação com comunidades tradicionais, né? E essa pesquisa de campo, através de entrevista, é parte da metodologia que muitos deles vão utilizar em pesquisas na área. Então são todos alunos de mestrado e doutorado, né, de propriedade intelectual e inovação, e muito obrigado por a gente estar podendo desenvolver essa atividade, né, num lugar fantástico, um patrimônio mundial, e com também o apoio do sítio, né, a gente tendo a diretora do sítio aqui nos apoiando. Gente, então eu vou... É que eu cheguei um pouco corrida para tentar encontrar o meu arquivo e começar a apresentação, mas sim, e acredito que o Marco, que é o diretor substituto, já deu as boas-vindas a todos, a tua parte. É um prazer muito grande para nós. Parte da missão do sítio é contribuir com a produção de conhecimento, e a gente tem envidado esforços nesse sentido, sempre de apoiar pesquisas, não só de realizar as nossas próprias pesquisas, né, mas também de apoiar toda a produção de conhecimento de outras instituições. Então isso para nós está dentro da nossa missão. Além de ser um prazer para a gente sempre tem muito prazer de receber visitas, de receber pessoas interessadas, e depois a gente pode conversar, porque nesse sentido de pesquisa com comunidades, tem muita coisa boa sendo feita e interessante, inventários participativos no campo dos museus também, isso a gente pode depois também dar outros contatos para vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui.
Então aqui nós estamos falando, nós estamos na casa, tem o nosso anfitrião, Roberto Burle Marx, que foi um paisagista, um dos maiores paisagistas do século XX. A gente achou que foi o maior, né? Mas enfim, como tem muitos outros paisagistas importantes. Além disso, Burle Marx era um artista, um humanista, uma pessoa em permanente produção de arte e com uma potência criativa extraordinária. Então, Burle Marx produziu um acervo ao longo da sua vida também no campo das artes plásticas extraordinário, né? Ele fez pinturas, ele fez esculturas, desenhos de cenários, figurinos, de um tudo, tapeçaria. Vocês vão ver isso aqui no sítio, não vou me deter muito sobre isso. Aonde ele se destaca e aonde está o peso maior que foi influenciar na nossa inscrição no Patrimônio Mundial é no paisagismo. Porque o Burle Marx foi criador de um novo tipo de paisagismo, que foi uma mudança de paradigma, de fato, que foi o jardim tropical moderno. Ele considerava o jardim como uma obra de arte em 4 dimensões, porque no jardim o tempo conta, né? Tempo, não só o tempo de desenvolvimento do jardim, como o tempo que se leva a percorrer o jardim. A leitura de um jardim, a percepção de um jardim era feita usando o tempo também, e diferentemente de uma obra de arte estática. O que eram os jardins antes de Burle Marx? A gente aqui é meio como é que se diz? Muito a favor do Burle Marx, né? Muito considerando o nosso grande ídolo. Então a gente fala um pouco, vocês vão ver que isso teve importância na candidatura. Então, anteriormente a essa criação dessa ideia de paisagismo tropical, de paisagismo moderno, ele é moderno porque ele é ligado ao movimento moderno nas artes e na arquitetura. O que se fazia de jardim no Ocidente, porque jardins japoneses, jardins persas, outros tipos, mas no Ocidente o que se fazia, não só nos jardins, como na arquitetura, como em tudo, era muito calcado nos jardins europeus. Os grandes jardins, como ali, exemplos, né, os jardins franceses, os jardins italianos. E é isso que é produzido no Brasil, apesar da gente contar com uma flora que não se adaptava muito bem com os jardins tradicionais, utilizava um tipo de flora que não é uma flora adaptada, não é uma flora ideal para o nosso clima, como a gente está sentindo aqui hoje. Então, numa visita ao Jardim Botânico de Dahlem, na Alemanha, Burle Marx se deu conta, ele tinha 18, 19 anos, a família toda passou 2 anos na Alemanha, 1 ano e meio, e ele se deu conta desse potencial estético da flora tropical e subtropical, porque ele viu aquilo tudo reunido nas estufas do Jardim Botânico de Dahlem. E a partir daí ele perseguiu durante toda a vida a aplicação dessa flora em projetos de paisagismo, porque ele tinha esse olhar sobre as coisas, sobre o mundo, sobre a vida. Ele tinha um olhar estético e que talvez qualquer outra pessoa que olhasse essa flora ia achar interessante, bonito, mas não ia perceber dessa forma como ele percebeu. E ele achou aquilo muito importante, e por que não se usa isso em jardins? E aí, a partir daí, ele saiu perseguindo isso. Começou produzindo jardins, e ele começa a produzir jardins de um tipo muito diferente, né? O primeiro jardim é aquela foto em preto e branco, que é na Casa Schwartz, foi em Copacabana. Ele fez a convite de Lúcio Costa. E na década de 30 ele começa a produzir isso, ele faz os seus projetos desenhados, então tem 2 exemplos aí, né, de uma pintura gouache e um desenho nanquim, que são projetos de jardins, dos primeiros jardins que ele produziu. Então ele faz ali a Casa Schwartz, depois ele vai para passar um tempo no Recife, em Pernambuco, onde ele produz jardins muito importantes, que são os primeiros jardins públicos. Esses jardins são tombados pelo IFAM, esse conjunto de jardins do Recife. E aí ele começa a usar,
fazer excursões para coletar plantas para aplicar nos jardins. Aquilo gera uma confusão danada, as pessoas acham horrível, horroroso, porque ele está usando plantas que choca a diferença, né? A estética. Então ele tem uma dificuldade de ser aceito ali, mas ele faz os jardins, enfim. O outro desenho é do prédio do então, Ministério de Educação e Saúde, atual, né? Que é o Palácio Gustavo Capanema. Aí ele sai fazendo esse tipo de coisa. Não vou também querer me deter muito, nem falar da história do paisagismo, senão a gente não chega lá. Mas eu vou passar uma série de jardins, uma série de jardins icônicos, importantes da carreira de Burle Marx. Ele produziu mais de 2.000 jardins ao longo da carreira. E muitos deles estão em bens que são patrimônio mundial. Por exemplo, a Pampulha, Jardins da Pampulha, o Parque del Leste, não, é um grande parque na Venezuela, onde ele vai fazendo esse tipo de coisa. O Parque do Flamengo, várias partes da paisagem cultural do Rio de Janeiro, que é patrimônio mundial, são projetos de Burle Marx. Então, o Parque do Flamengo, o Largo da Carioca, o Calçadão de Copacabana, e Brasília, que é outro patrimônio mundial, onde ele tem também muitos jardins importantes. E fora isso, uma série grande de jardins privados, que são realmente verdadeiras obras de arte. Bom, onde entra esse lugar onde nós estamos? Esse aqui era, originalmente, o sítio Santo Antônio da Bica. Terras que pertenceram a um antigo engenho, que era o engenho da Bica, onde havia uma bica d'água e que fornecia água para as redondezas. E o Burle Marx começa a comprar esses terrenos. Ele ficou muito tempo procurando os terrenos do modo que ele queria que fosse, e encontra isso aqui em Guaratiba, porque ele queria fazer os jardins com a flora tropical, mas aonde ele acharia o material para fazer? Não existia, os outros não produziam, não vendiam, e aí ele vai construir esse repertório. Então ele vai produzir a paleta com a qual ele vai produzir sua arte. E começa a ampliar uma coleção botânica que ele já fazia desde criança. Então a função do sítio foi primordialmente cultivar essa coleção e conseguir ampliar e conseguir aplicar no terreno, fazer experimentos de cultivo, de reprodução e também de arranjos, né, de plantas, onde ele pudesse desenvolver essa ideia. Ele já havia feito jardins, porque ele começa a comprar o sítio, ele comprou terrenos sucessivamente, mas ele começa a comprar os primeiros terrenos em 49. Então ele já tinha feito aqueles primeiros projetos que eu mostrei antes, e de qualquer modo ele precisava continuar desenvolvendo essa ideia que ele tinha, e aí para isso ele precisava de um terreno onde aplicar isso, onde cultivar essas plantas. Então ele vai fazer do sítio um laboratório paisagístico e botânico. E em 73 ele se muda definitivamente para cá. A coleção captura o colecionador e ele vem morar dentro da coleção. Ele faz outras coleções também, né? Tem outras coleções de objetos e tal, mas a principal coleção é a coleção botânica. Em termos de patrimônio, a gente pode falar, não vou fazer aqui uma palestra sobre patrimônio que não dá, mas ele também tem um aspecto afetivo, né? Todo patrimônio tem. E o sítio como patrimônio afetivo era excepcional para ele, principalmente, né? E ele escreve uma carta para o irmão Walter, que morava nos Estados Unidos, ele bota que nosso sítio está ficando uma maravilha, essa terra é uma maravilha. Creio que temos um pedaço de terra mais bonito do mundo. Ele era muito apaixonado e entusiasmado com o sítio. E o sítio concentra mesmo todas as energias, tudo que ele passou a produzir e a conseguir na vida profissional, ele foi concentrando aqui todos os recursos que ele tinha. Desse modo, o sítio se tornou um patrimônio científico, paisagístico, artístico, cultural, e foi assim reconhecido pelo Estado, com tombamento pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, INEPAC, em 1983. Em 1985, foi aberto o processo de tombamento federal pelo IFAM. Esse processo, enfim,
começou, parou, depois foi retomado, foi reajustado, por isso que essa data tão longa, de 1985 a 2003. Mas é porque ele foi homologado em 2003. Então, em 1985, Burle Marx doou essa propriedade para o governo federal, preocupado exatamente com a conservação, com a preservação de tudo que ele tinha reunido aqui. A sua própria casa, suas coleções de objetos e, principalmente, os seus jardins e a sua coleção botânica. Ele sabia que, quando ele morresse, isso não teria como se manter, a família não ia ter como manter essa propriedade, tal e qual, e que era o desejo dele. Então, ele doou para a então Fundação Nacional para a Memória, que hoje é sucedida pelo IFAM, doou o sítio com tudo que ele tinha, inclusive com ele dentro, porque doou o sítio e continuou morando aqui quase 10 anos, até a sua morte, morreu em 94, e depois da morte, no ano seguinte, o sítio foi aberto à visitação pública. Aqui é para dar uma ideia, né, o terreno do sítio, essa parte mais escura é a parte agenciada do sítio, que vai até um pouco mais acima de onde nós estamos, um lugar chamado Santa Luzia, que é só onde tem mais um pouco de área pavimentada, e tem o nosso reservatório de água. E depois essa parte verde mais clara, né, então essa área agenciada, ela é aberta à visitação pública, e a parte mais clara, ela está dentro do Parque Estadual da Pedra Branca, que foi criado em 1974. Depois que ele comprou, foi criado depois que ele comprou. Então uma parte acima da cota 100, ela é área de preservação ambiental rigorosa. Mas o que não interferiu em nada, porque na verdade ele também não mexeu, ele deixou essa área de preservação, ele deixou uma grande parte do terreno com mata nativa mesmo. Isso também foi discutido na candidatura. Aí eu vou passar esse panorama bem rápido, porque vocês já viram ou vão ver. É só uma pincelada do que é esse universo, do que é que ele foi que ele doou para o governo federal. Então, falando de patrimônio mundial, em 2015, a nossa trajetória de candidatura começou em 2015, quando o sítio foi inscrito na lista indicativa brasileira. O processo da candidatura, o processo do patrimônio mundial, ele é todo pré-definido pela Unesco. E o primeiro passo é o país indicar bens que o país considera passíveis de serem candidatos à inscrição. Então, o IFAM em 2015 apresentou 6 candidaturas, entre elas o sítio Burle Marx. Só esses bens que entram nessa lista podem desenvolver uma candidatura e pretender serem apresentados ao Comitê do Patrimônio Mundial para avaliação, se podem ou não ser inscritos. Aqui, desculpa. Bom, não, isso é só inscrição. O Patrimônio Mundial é uma iniciativa da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. A Unesco é uma órgão da ONU, que tem sede em Paris, foi criada depois da Segunda Guerra, em 1945, e tem a missão de contribuir para a paz no mundo por meio da cooperação internacional, na educação, nas ciências e na cultura. E a lista do patrimônio mundial, ela está dentro desse âmbito de atuação da Unesco, ele valoriza o patrimônio como um legado do passado, que se vive hoje, do passado das gerações do futuro, e é uma fonte insubstituível de vida e inspiração. Isso está no site da Unesco, depois se alguém quiser, o site tem muita informação. Então, aqui é uma noção, também está no site da Unesco, né, a quantidade de bens inscritos, que tem 1.121 bens inscritos, e desses são 22 no Brasil, na verdade agora são 23 por constituição do sítio. E eles se dividem entre bens culturais e bens naturais. Quem acompanha todas as candidaturas de bens culturais no Brasil é o IFAM, e os naturais é o ICMBio. Então, e o patrimônio pode ser só cultural, só natural ou misto. São muito poucos patrimônios mistos,
Paraty foi inscrito como um patrimônio misto. Mas são muito poucos no mundo desse todo aí, mas o bem inscrito ele entra numa categoria onde estão ali as pirâmides do Egito, o Grande Atol das Rocas e o Parque Nacional de Rapa Nui, do Chile, Ouro Preto. Os principais documentos aqui. Eu posso passar essa apresentação para vocês, para não ficar lendo muito, mas assim, o que direciona toda a ação que tem a ver com o patrimônio mundial são dois documentos principais. A convenção, ele foi instituído a partir de uma convenção criada pela Unesco em 1972. O Brasil participou da criação dessa convenção, é signatário e, além disso, o Brasil homologou no território nacional como um decreto o que está disposto ali nessa convenção, cuja finalidade é a proteção e a preservação do patrimônio cultural e natural de nível mundial, né? Então, essa convenção tem todos lá uma série de critérios e orientações, e ela, como está dito na própria convenção, é um esforço internacional de valoração de bens que, por sua importância como referência e identidade das nações, podem ser considerados patrimônio de todos os povos. Ele extrapola os limites das nações para ser um patrimônio de toda a humanidade. Então, e o outro documento que operacionaliza essa convenção, a aplicação dessa convenção, são as orientações técnicas para a implementação da Convenção do Patrimônio Mundial. E essas orientações são atualizadas periodicamente, e elas têm todo um passo a passo, toda uma série de critérios. É um processo bem amarrado, eu digo assim, bem estruturado, onde a gente tem que atender exatamente, todos os países que seguem essas candidaturas têm que atender a tudo que está ali, passo a passo, está tudo muito explicitado, muito definido. Basicamente, aqui está uma ideia do que é o processo, né? O país, o Estado-parte, que é Estado-parte da assinatura da Convenção, ele indica o bem, aí os bens são inseridos nessa lista indicativa, depois os bens são, o país desenvolve a candidatura, os bens são apresentados, aí o Centro do Patrimônio Mundial avalia as candidaturas e o bem é inscrito e o Estado-parte se compromete a preservar aquele bem, se compromete a seguir uma série de critérios a partir da inscrição. Isso tudo, todo esse processo, ele é baseado num conceito de valor universal excepcional. Tem muita discussão sobre isso no campo do patrimônio. O patrimônio, até no Brasil, o Brasil é bem avançado em termos de conceitos de patrimônio. Então, a gente já não prioriza assim, a excepcionalidade. São outros valores, principalmente a partir da valoração dos bens de patrimônio imaterial, das práticas, dos fazeres. Então. Mas a Unesco, esse recorte que eles fazem, o que fundamenta todas as candidaturas é um valor universal excepcional. Isso está escrito nas orientações técnicas e seria uma relevância cultural ou natural que é tão excepcional a ponto de transcender as fronteiras nacionais e ser de domínio comum para gerações presentes e futuras de toda a humanidade. Isso é uma citação das orientações técnicas. Então, ele é o principal foco da candidatura. Ele é o que é avaliado, o que o comitê se debruça sobre todo o material apresentado para compreender se sim o bem tem ou não tem valor universal excepcional. E aí esse valor está sustentado por atributos que são que são todos os elementos que aquele bem dispõe que sustenta esse dito valor universal excepcional. Então, vamos lá, fomos para a nossa candidatura com base em documentos de referência. Existe um manual, esse manual está online, é um manual, se alguém se interessar, porque esse manual ele diz com muitos exemplos, tudo bem explicitadinho, como tem que ser a candidatura, como tem que ser construída a candidatura, como tem que ser produzido o dossiê de candidatura, que é um documento que a gente envia para a Unesco. Então, em 2015, o sítio foi inscrito na lista. Em 2016, a gente começou o processo com uma grande oficina realizada aqui nesse espaço,
com vários atores considerados como possíveis apoiadores da nossa candidatura, onde se definiu o primeiro escopo geral do dossiê que ia ser produzido. Então, aqui estiveram vários órgãos da prefeitura, o Jardim Botânico, vários profissionais, vários especialistas, uma grande reunião, e muita gente do IFAM, pessoas também do IFAM sede de Brasília, e se fez o primeiro escopo. E em 2017 começamos o preparo de uma versão preliminar, e no segundo semestre a gente já com um material que a gente considerava relativamente suficiente, começamos a solicitar que viesse uma missão. Parte desse processo é o envio de missões, que eles chamam. Tem uma missão consultiva e depois uma missão de avaliação. E a gente pediu essa missão consultiva, que acabou acontecendo em janeiro de 2018, e onde a gente apresentou um rascunhão assim, do dossiê, que seria o dossiê, e nós recebemos a visita de 2 especialistas para avaliar, né? Depois dessa avaliação, que mudou o nosso rumo, que deu muitas contribuições importantes, aí partimos para a produção mesmo do dossiê, né? Depois dessa missão, todo o ano de 2018. E esse dossiê foi entregue em janeiro de 2019. E em junho nós recebemos a missão final, que é a de avaliação, onde vem um outro especialista, que esses especialistas são ligados ao Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, que é um órgão consultivo da Unesco para Patrimônio Cultural. Então, o processo inclui tudo isso. Vem um especialista e ele vai vir avaliar em loco tudo que está posto no dossiê, tirar dúvidas, discutir conosco. Então, recebemos essa missão em junho, e em dezembro nós recebemos um relatório provisório do ICOMOS, que aí recebeu todas as informações que a missão de avaliação levou de volta, e ainda tinha dúvidas, então ainda nos solicitou mais informações. Nós tivemos que atender bem rapidamente a primeira missão, aquela missão consultiva. Vieram 2 consultoras, uma espanhola, uma portuguesa, a Mônica Noembro e Cristina Castelbranco. Também foi vários dias de discussão aqui, muito rica, muito importante, e deram uma guinada na nossa candidatura. A primeira coisa é descolar a candidatura da pessoa do Burle Marx. O Burle Marx é uma personalidade tão potente que a gente só falava, que nem eu aqui, só falava de Burle Marx, que Burle Marx é ótimo, Burle Marx é extraordinário, assim, que aí eles falaram, a Unesco não tomba, não escreve na lista pessoas, nem obras de pessoas, a gente escreve bens. Então a gente precisou retrabalhar tudo que a gente tinha feito, focando no bem que é o sítio e não tanto na pessoa. E não gostou, não, só o cara que enfim, eles colocam isso no relatório. E a outra coisa importante, dentre muitas, foram muitas contribuições, mas a outra coisa foi que se decidiu incluir o bem todo. Aquela plantinha que eu apresentei antes, que tem um verde mais escuro, mais claro, inicialmente o bem era só a área agenciada, excluindo toda a parte de mata nativa. E ela disse, não, isso é um dado importantíssimo, tem que ser tudo. Enfim. Aí lá vamos nós redefinir, redesenhar, enfim, produzir tudo o que eles haviam sugerido, e resultou no nosso famoso dossiê de candidatura, que tem quase 600 páginas. Além disso, tem um DVD com um monte de informação e tem mapas, o que foi enviado para a Unesco. Então, vou passar por aqui, depois, se vocês quiserem, a gente tem o dossiê aí, vocês podem ver, mas é só para ter noção de que o dossiê ele é composto necessariamente por todos esses itens, nesta ordem e desta forma. Isso tudo está escrito lá naquele manual. Então, todas as informações que eles solicitam tem que estar ali apresentadas. E o que foi apresentado? Ali, não sei se dá para enxergar daí, mas em vermelho está marcado o sítio, que é o bem, que é o core zone, né, a zona principal
principal da candidatura e a área de amortecimento, que também tem que ser definida, tá? Que é marcada em branco, eles chamam de buffer zone, ou área de amortecimento. Então, o dossiê vai desenhar detalhadamente uma infinidade de coisas, todas as edificações, tudo. Os jardins nós não tínhamos, nessa ocasião, como fazer, a gente não tinha uma topografia dos jardins, a gente não tinha um desenho técnico, e foi desenhado da melhor forma possível, marcado por áreas, com base numa quadrícula que já existia, né? E então esse dossiê aqui é só para dar uma noção do conteúdo. E aí veio a missão, aí a foto de família, da missão de avaliação final, onde participou toda a equipe, a avaliadora conversou com todo mundo, viu o sítio todo, trouxe uma série de questões que eles tinham anotado a partir do dossiê, e, enfim, discutiu isso tudo, viajamos pelo entorno, falamos com diversos atores locais, e aí depois o relatório que eu mencionei, o relatório intermediário, solicitando mais informações, que estão aí, não vou me deter, mas foi uma série de informações, inclusive o desenho técnico dos jardins, sendo que nós estávamos em 20 de dezembro, e a execução financeira termina quase praticamente em 20 de dezembro, mas a gente conseguiu, nossa equipe de administração fabulosa, conseguiu contratar, e a nossa equipe técnica conseguiu identificar, indicar, e a gente conseguiu contratar um topógrafo especializado em jardins, e que Fernanda e Júlia acompanharam, e outros membros da equipe também, e eles mediram todos esses jardins e produziram uma planta topográfica georreferenciada. E, enfim, é quase assim, é uma maratona a candidatura, é uma maratona, mas foi muito, muito rico, muito importante, e nós somos outros. Depois disso tudo, de tanta discussão, não tem como, é uma transformação, porque puxa muito por cada um de nós, por tudo que a gente tem que avaliar, pensar, parar, botar no papel, coisas que a gente achava assim, não, isso todo mundo sabe, não, tem que estar no papel, provado, medido, fotografado, e foi importante. Aí a gente viu esse relatório aí, então, em fevereiro, ali está 20, mas foi 21, na verdade, fevereiro de 2020, enviamos esse relatório, aonde, entre outras coisas, até a Júlia já falou isso, a gente indicou, nós precisamos definir aqui no sítio o que era jardim e o que não era jardim. Primeiro, porque não tinha condição nenhuma da gente fazer a topografia disso tudo. Segundo, porque para nós mesmos existiu uma diferença. Áreas que são jardins e áreas que são cultivo de coleção ao ar livre. Isso foi uma grande discussão com especialistas que nos apoiaram o tempo todo, principalmente o paisagista José Tabacou, que é um parceirão nosso. Enfim, aí definiu-se 3 áreas de jardim: a área em torno dos lagos, a área em torno da casa e a área aqui em torno do ateliê. E isso foi o que foi medido, desenhado, depois foi renderizado por Fernanda e Júlia e Marlon, e fizeram um trabalho ótimo de ficar aquele desenho técnico muito duro, de ficar mais fácil de se ver, mais bem apresentado, né? Também os nossos sombrais, que são mais de 12 mil metros quadrados de viveiros, foi levantado todo o conteúdo, todas as famílias de plantas. Foi assim, se tivessem dito para a gente antes que a gente ia ter que fazer isso tudo, não sei se a gente ia considerar possível fazer. Não foi feito. Assim como o Borlemar tem uma frase que é citada dele, que ele dizia que se ele soubesse as proporções que a coleção botânica ia assumir, que talvez ele nem tivesse empreendido essa ideia de construir essa coleção. Mas é assim mesmo, que as coisas seguem na vida, né? E aí vem o relatório final, depois de tudo isso, e recomendando a inscrição, recomendando os critérios de inscrição, não vou entrar pelos critérios também, mas é parte
A gente, bem cultural, tem que se encaixar em pelo menos um de 6 critérios. Estão todos lá definidos. É muito simples, cada gente. Você tem que se encaixar no que está ali, senão não entra. Aí, então foi recomendada a inscrição, foi inscrito numa reunião que foi realizada online. Ele era para ser avaliado em 2020, mas por causa da pandemia, aí não aconteceu a reunião do Comitê do Patrimônio Mundial, então foi para 2021. E aí, então, no ano passado, em julho, nessa reunião, o sítio foi inscrito. E aí vem um documento, também, depois vocês podem ler, mas ele define qual é o valor universal excepcional que eles estão considerando. Isso é um documento que está por escrito, está no site da Unesco, está em todo canto. Quais são os critérios, e também eles avaliam na inscrição lá a integridade, a autenticidade, as condições de gestão, uma série de outros assuntos. Então, fomos inscritos. Que bom, fomos inscritos, vamos para casa curtir os louros. Não, aí agora a gente tem um monte de outros deveres de casa que a gente tem que continuar fazendo. Tem toda uma parte de monitoramento que a gente já tem um questionário para preparar, para preencher até o final de abril. E uma série de outros assuntos que a gente precisa fazer, outras tarefas. Elaborar e definir melhor um plano de gestão, uma série de coisas que a gente daqui para frente vai fazer. Mas é isso. Então, aí o Santo Antônio da Bica, que se tornou sítio Roberto Burle Marx na doação, que na escritura de doação, o Burle Marx define um monte de critérios que ele quer que sejam atendidos e foram atendidos, e a gente trabalha para continuar atendendo. Um deles era que o sítio passasse a se chamar sítio Roberto Burle Marx. E é isso, tem uma citação dele dizendo que tem uma importância extraordinária na minha vida. Foi o meu cadinho, o lugar onde fiz minhas experiências. Então, e é isso, estamos nós aí trabalhando. Alguns daqui dessa foto já não estão na nossa equipe, outros novos já chegaram, mas assim é. Gente, desculpa a pressa a falar tão rápido assim, mas estou à disposição para o que vocês quiserem perguntar. Bom, eu tenho algumas perguntas. Você falou que existe uma diferença entre uma coleção ao ar livre para jardim, né? E talvez eu já faço um disclaimer, né? Não é a minha área, né? Estou aqui realmente aprendendo. Então, sou de humanas, né? Então, aí eu queria só entender, no caso, a concepção do próprio espaço foram os experimentos dele em coleções, né? E aí, quando você vai eleger um jardim, de certa forma, você está desconectando de uma possível coleção ou não. Essa é a primeira pergunta. Tá? A segunda pergunta estaria relacionada já com o processo em si de ver uma missão para fazer digamos, uma preliminar, e depois vem uma missão para fazer a avaliação. Sob a perspectiva de custeio, isso fica a cargo da Unesco, o custeio dessas missões, ou isso também é uma coisa que o próprio candidato também vai ter que fazer o custeio dessa consultoria? Essa é a segunda pergunta. A terceira pergunta, que eu acho que é a mais, e de novo eu volto a repetir, não é a minha área, né, é com relação ao que você visualiza como impacto positivo após agora 2021, depois o que muda em termos práticos agora para o sítio, uma vez ele com o reconhecimento da Unesco? São essas três perguntas. Ótimas perguntas. Então vamos lá. Com relação à coleção, posso? Bom, então, com relação à coleção. A coleção botânica, a gente até bota assim, botânico-paisagística, porque ela está cultivada nos 12 mil, não que saiba a quantidade certa, mais de 12 mil metros quadrados de viveiros, mas ela também é cultivada no terreno e nos jardins. E a própria obra do Burle Marx, ele não faz jardins com a solução de continuidade definida, ou seja,
não existe uma barreira em geral, né? Ele não faz aquela barreira limitada, certinha. Bom, aqui acabou o jardim, aqui começa a paisagem normal do lugar, seja qual for. Então ele tem essa mescla. E a coleção está em toda parte. O que a gente precisava definir era, porque quais eram as áreas consideradas jardins, por uma questão de um agenciamento maior, de uma definição, de ser um lugar onde a gente consegue identificar uma reunião de plantas com determinada intenção, uma intencionalidade de produzir grupos, de ver efeitos estéticos, de verificar a resistência daquelas espécies para aplicação em jardim. Onde é que a gente identifica isso e que com essa identificação, com essa intenção, na verdade, é que foram se conformando esses jardins. É difícil, foi muito difícil para a gente, foi muita discussão, porque o sítio é todo, ele é orgânico. Ele não foi, o Urubu Renato dizia, eu nunca projetei um jardim para mim mesmo. Mas ele tem isso tudo aqui que ele foi construindo. Os jardins do sítio, eles surgem de uma forma orgânica, eles vão acontecendo. Tanto é que ele mexia muito nos jardins. A gente, a partir do momento da morte dele, é que a gente considera que, bom, dali para diante, parou a experimentação. Então, a experimentação foi a que foi feita por ele. E aí a gente considera, então, um momento no tempo. Mesmo isso é um pouco fluido, né? É arbitrário mesmo, é arbitrário. Se é até aqui ou se é até ali, é arbitrário mesmo, foi muito difícil de fazer. Bom, quanto à vinda dos especialistas, o país paga essa vinda. Os especialistas, eles são pagos pelo ICOMS, assim, ou seja, não se paga um salário para eles, um prolabore, isso não. Mas a vinda, eu agora estou na dúvida se a Unesco paga a passagem deles, nesse detalhe. Mas toda a infraestrutura das visitas, tudo é organizado, tudo é o país que paga. Tudo é o país que paga. E quanto ao que acontece depois, o que acontece depois é que basicamente a gente ganha mais argumento. E o argumento é importante. Eu sou de humanas também. Então, no dia que cai uma ficha para mim, que isso aqui é um banco genético, que essa coleção é um banco genético, é um banco de germoplasma, eu fiquei impossível, eu comecei a usar isso. Gente, vocês sabem o que a gente tem sobre a nossa responsabilidade? E é verdade. Então, assim, é verdade, a gente tem a responsabilidade sobre um banco de germoplasma, sobre uma coisa que é estratégica no mundo hoje, como anda a nossa preservação do meio ambiente no mundo inteiro. Então, assim, a gente tem uma coleção que é estratégica, é importante. E aí, assim, a gente usa isso. E a gente sendo patrimônio mundial, a gente ganha mais um argumento. Nós somos patrimônio mundial. E é verdade também. O país, pelo menos os países que são signatários da Convenção como o Brasil, ele tem a obrigação de preservar. Então, isso, não importa a orientação que os diferentes governos possam adotar, em termos de cultura e de patrimônio, do que seja, o país tem a obrigação. Então, isso é um respaldo. A gente não recebe fundos, mas, na verdade, também facilita, por outro lado, o que a gente precisa captar de apoio externo também facilita. Bom, eu sou o Celso Mário, divido a disciplina com a Alexandra, então eu quero agradecer a oportunidade aqui de estar aqui as duas palestras, muito mais do que eu, excelentes, e era justamente essa questão do germoplasma que eu já ia perguntar antes. Primeiro qual é a relação aqui do sítio com o IBAMA, pela questão de patrimônio genético e espécies nativas, muitas que foram trazidas para cá, não eram nem da região. E a outra questão é se vocês já tiveram alguma solicitação de, não vou usar o termo acesso, porque o termo acesso tem outro sentido na lei, mas de obtenção de amostra para finalidade de pesquisa ou coisa parecida aqui no sítio de alguma espécie. A gente funciona assim, com o IBAMA a gente não tem muita interação, não. Nem nenhuma solicitação importante,
nada muito significativo, a gente está mais no campo da cultura mesmo. A gente tem uma integração boa com o INEA, que é do Estado, né, o Instituto Estadual do Ambiente, até porque nós estamos dentro de uma unidade do INEA, que é o Parque Estadual, e a gente está na área de amortecimento de duas grandes áreas de proteção ambiental, que são o Parque e a Reserva Biológica de Guaratiba. A gente está bem nessa interseção. Então, mas a gente tem um entendimento bastante profícuo, bastante bom com o INEA. E solicitação de pesquisa, sim, a gente atende bastante. No momento, muita pesquisa de universidade. A gente tem um contato bastante bom, bastante importante com o Jardim Botânico, o Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro, né, que tem inclusive lá o Centro Nacional da Conservação da Flora, e eles têm um famoso livro vermelho que indica as espécies que estão vulneráveis ou ameaçadas de extinção, das quais uma série nós temos aqui. Então a gente tem uma interação, sim, e todo um interesse grande de interagir mais até com essas instituições. Agora, nós estamos colocando mais esforços na nossa área de pesquisa. A gente está agora justamente começando a desenvolver mais, botar mais uma energia ali na nossa área de pesquisa. Nós tivemos muitos anos de trabalho aqui, de requalificação física mesmo, de restauro, de uma série de trabalhos. Mas agora nosso horizonte próximo é pesquisa, educação, receber escolas, que a gente recebe bastante, tem trabalho educativo também. Obrigado. E empresa? Já tivemos solicitação de alguma empresa, de algum ramo que envolva o uso de plantas? Não, você lembra se a gente tem solicitação de empresa? Eu acho que empresa não. A gente tem, sim, um diálogo grande com os polos, com o polo de plantas de Guaratiba, que são os hortos que produzem plantas ornamentais. Que esse é todo um campo que surgiu a partir da atuação do Burle Marx em Guaratiba. Né? Os hortos, Guaratiba produzia frutas, legumes e tal. Aqui era uma plantação de laranja, banana, antes de Burle Marx. E a gente tem sim uma interação com os hortos da região. Isso sim. Primeiro, muito obrigado pela excelente palestra, né? Acho que foi muito esclarecedora para todos nós. A minha pergunta é a seguinte: vocês estão fazendo, a Júlia e a Fernanda também comentaram, né, dessa pesquisa para coletar memória, né, através dos jardineiros, né, a cultura oral de quem conviveu com o Burle Marx, né? Então, são duas questões, né? A primeira, como vocês veem essa pesquisa no âmbito da preservação desse patrimônio, né? Como isso ajuda a contar essa história, e depois, se vocês têm algum projeto para inserir essa memória dentro das visitas, né? Então, por exemplo, dentro da casa do Burle Marx tem os vídeos dele, né, tal. E a Júlia e a Fernanda mostraram ali na apresentação, por exemplo, a Congeia, que era na frente da casa e depois saiu, né? Então tem alguns jardins do mundo, né? Por exemplo, lá de Nova York, você tem trilha auditiva, então é mapeado por GPS, então você vai nos locais e ali se fala um pouco da história, como é que aquilo dali aconteceu, se vocês pensam em fazer alguma coisa nesse sentido, trazer essas histórias para dentro da visitação do sítio. Não, claro, todo o conhecimento que a gente vai produzindo aqui, ele sempre é aproveitado pela nossa equipe de educação, que está aqui também. Eles estão sempre atrás de tudo e interessados em absorver essas informações e traduzi-las no acompanhamento das visitas. Nós temos audioguias também. Nós fizemos um projeto bem grande. Nós somos malucos mesmo, porque a gente... O que aconteceu? A vida é assim. A gente recebeu apoio do BNDES para um projeto imenso, que nós demos entrada em 2014. Ótimo, demos entrada, não existia patrimônio mundial. Aí o IFAM resolveu colocar o sítio na lista, tal lista indicativa.
Tá bom, aí foi seguindo. E esse processo do BNDES saiu em 2018. Então, 2018 foi um ano que eu não sei nem explicar, mas a gente conseguiu dar conta de um projeto imenso, com muitas vertentes, com projetos arquitetônicos, com muita coisa, muito importante mesmo, que deu um trabalho louco, porque a gente sempre trabalha participativamente. Então, a equipe assistia às reuniões, participava, opinava, e a gente tentava que fosse tudo aqui, a gente tenta que seja um projeto de todos. Porque é importante, né? Não pode ser uma coisa só de 2 ou 3 que daqui a pouco não estão mais. Tem que ser construído por todos e importante para todos. Aí teve esse projeto enorme. Dentro desse projeto enorme, nós tivemos todo um trabalho de discografia novo, daquela área que é visitada, o conjunto arquitetônico ali da casa, capela e tal, que a gente procurou proporcionar pelo menos algum patamar de acessibilidade razoável, porque a gente não tinha, a gente fez obras, enfim. Então a gente instalou, o que está hoje foi instalado no âmbito desse projeto imenso. E temos hoje os instrumentos em que a gente pode, à medida em que essas informações forem sendo obtidas, a gente inserir no audioguia, sim, inserir. Agora, o trabalho de memória oral, ele é um instrumento para a gente construir um plano de gestão para a coleção. Ele está na verdade, a importância principal dele é subsidiar o nosso plano de gestão da coleção. Que como não tem nada escrito, o Google Maps não perdia tempo escrevendo nada. Então a gente tem as coleções, a gente não sabe de onde elas vieram, a maioria a gente não tem muita informação escrita. E assim também com a coleção botânica, que não tem muita coisa escrita, e com a gestão desse espaço aí não tem mesmo. Então, isso foi ao longo do tempo da gente tentando construir esse plano de gestão, para a gente conseguir entender como é que isso aqui foi gerido desde o Google Maps. Isso está na memória das pessoas, isso não está escrito. Então, esse trabalho importantíssimo que os meninos estão fazendo é pegar da memória das pessoas e poder botar isso no papel e ficar registrado, e a partir dali isso ser um subsídio para esse plano de gestão. Excelente, obrigado. Só mais uma dúvida, em relação ao mapeamento de GPS dos jardins, isso está no manual como uma obrigatoriedade para a candidatura ou só achou-se interessante fazer esse mapeamento, essa topografia por GPS que ajudaria no dossiê? Isso foi importante para a candidatura. Isso não foi uma exigência, a gente já tinha começado esse trabalho antes, a gente vem perseguindo um modo de registrar essa coleção há muito tempo. É importante para nós, a gente precisa conhecer o que a gente está preservando, o que a gente tem a obrigação de preservar. Então, esse é um trabalho de fôlego, é um trabalho que vai levar um tempo sendo feito. Já estava sendo feito, mas foi muito importante mostrar que estava sendo feito. Foi fundamental. Bom dia, Cláudia. Essa inscrição de patrimônio mundial, ela não é perpétua, né? Você terminou de falar agora na sua apresentação que existem alguns deveres de casa agora, relatórios para entregar. Então, como é que se mantém titular dessa inscrição de patrimônio cultural? Isso pode cair a qualquer momento? Não? Quais são os requisitos para se manter? Não, eu pergunto também, não. Pode cair, sim, mas não é uma possibilidade assim, não é uma coisa muito fácil também. A Unesco mantém uma lista, uma ultra lista, que eles chamam de patrimônio mundial em perigo, em risco, em perigo, né? Ameaçado. Então, os bens, por isso que eles fazem um monitoramento. O monitoramento nem é todo ano, ele é espaçado, mas eles fazem um monitoramento, onde cada país tem que informar um questionário imenso. E se aquelas características que dão aquele bem um valor universal excepcional estiverem alteradas ou em risco, esse patrimônio vai para uma lista vermelha, digamos assim, a lista de, acende uma luz vermelha. Estão lá, estão ameaçados. Eles podem cair. Podem cair. No Brasil não tem nenhum bem nessa lista. Eu espero que continue não tendo. Mas é isso, a gente precisa, a Unesco monitora. E o que também é bom, né? É mais uma garantia de preservação, porque a gente tem muitos olhares sobre o mesmo bem. A gente precisa
mostrar que tem condições de gestão, que está bem conservado, que todos aqueles critérios que eles aprovaram continuam mantidos. Bom dia, Paulo. Eu me interessei um pouco por essa vertente educacional que você falou, comentou, né, que fazem. Então, a minha curiosidade aqui é saber se vocês, pós-pandemia, né, ou antes, né, qual é a relação que existe com a comunidade local em termos da preservação, né? Porque a gente aqui dentro se preserva, mas o entorno, será que a comunidade local, como é que ela lida com isso em termos da degradação do ambiente, ou se vocês fazem algum trabalho específico com a comunidade local para até incentivar, ou até por meios educacionais, né? Se existem palestras ou algum tipo de interação com quem vive próximo. Eu fiquei imaginando aqui, eu acredito que quem trabalha aqui no sítio, jardineiro, possivelmente eles são pessoas que moram na comunidade, né, assim, próxima, e se isso é de uma certa forma até incentivado, porque até em questões profissionais, né, aqui você pode criar a profissão de jardineiros e até mesmo de paisagistas, né? Só fazendo uma capacitação profissional aqui, mostrando que isso existe, que isso é possível levar até para outros ambientes, pensando na preservação mesmo, assim, né? Em acreditar que isso aqui é possível acontecer também em outros locais, né? Ainda mais aqui nessa região, né? Que em volta de vegetação e mato, né? De locais. E também com relação também à comunidade, se existe algum tipo de interação com as escolas locais, né, de incentivo a alguma atividade que seja feita aqui, né, porque você comentou que há visitação de escolas, né, como é que isso acontece? Também porque a gente também está fazendo um trabalho relacionado à propriedade intelectual nas escolas e parece ser um espaço bem bacana da gente apresentar e ser algum tipo de atividade que a gente possa inserir dentro desse contexto. Aí eu gostaria de saber a sua opinião. Ótimo, isso é muito bom, é bom de saber. Isso. Acho que é bom assim, de interagir com a nossa equipe, com a Letícia, com a Suzana, com a nossa equipe de educação, mas em linhas gerais, a gente, com relação à atuação junto às escolas, a gente tem um trabalho, já tinha. Esse projeto que eu mencionei, que teve apoio do BNDES, nos deu um aprimoramento da nossa ação educativa, tanto em termos de capacitação da equipe, quanto em termos de materiais, uma série uma das demandas nossas era isso, era um reforço na nossa ação educativa. E uma outra demanda também do mesmo projeto foi viabilizar um estreitamento da nossa relação com a comunidade local. Porque a gente, apesar de a gente ter muitos funcionários que residem no local, não existe uma interação da forma como nós gostaríamos que fosse. Nós estamos trabalhando nisso. Nós tivemos então essa pesquisa estava até um nome, não era? Pesquisa de sensibilização territorial, não tinha um título um pouco assim, mas foi isso, foi uma equipe contratada que foi no entorno fazendo uma série de perguntas. Então a gente tem essa pesquisa feita e a partir daí temos ações desenvolvidas que não começaram a ser aplicadas porque entrou a pandemia e agora que a gente está retomando espero que seja pós mesmo pandemia, né? E aí tem ações previstas sim, e com as escolas mais próximas tem uma interação maior, isso mesmo, para serem mais próximas. Tem um CIEP aqui que se chama Roberto Marques, e enfim, a gente tem mas é interessante, eu acho que seria interessante saber do seu trabalho também, somar esforços. O Paulo vai passando o tempo, eu acho que as plantas doentes, morrem, provavelmente têm que ser replantadas, e as que nascem provavelmente não são iguais às anteriores. Como é que se faz uma continuidade com essa descontinuidade? Então esse é um dos desafios da gente ter esse é um dos desafios da gente cuidar de um acervo vivo, né? Seria mais simples um acervo museológico que a gente coloca numa reserva técnica e tal, e o acervo vivo tem esses desafios, sim. A gente tem
todo um processo de cuidado com isso, de ter mudas, de refazer as mudas para poder ter reposição, de acompanhar. E sabemos que o jardim ele não é uma obra imutável, ele tem uma mudança permanente, né? As plantas crescem e, como você falou, morrem também, adoecem. Nós temos um contrato permanente de tratamento fitossanitário, então a gente tem ali uma que cuida disso permanentemente, da identificação de patologias, de pragas, de doenças, de deficiências de solo, enfim. Então, com uma análise de laboratório, isso é permanente. A gente tem um cuidado grande, permanente, e uma produção também permanente de plantas. E ainda assim, não é 100% garantido. De vez em quando, a gente leva um susto. Cai uma árvore. Teve uma época, em 2014 ou 2015, que teve uma tempestade gigantesca no Rio. Caíram 20 árvores aqui dentro. E a gente... É só essa equipe aqui, nossa equipe de jardineiros, é uma coisa, não tem o que dizer, não tem palavras para expressar o que eles são, porque eles estão a tempo e a hora. E a nossa equipe, gente toda, também, então sempre, eles são capazes de vir para cá de madrugada, se for preciso, de fazer o que for. Então, caíram 20 árvores, todo mundo arrega suas mangas e saiu trabalhando, e recompondo os jardins. Então tem isso, a gente tem um capital humano precioso, mas a preservação dos jardins, um dos nossos deveres de casa que a gente tem que entregar até o final de 2023, pelo menos, é registrar como eram esses jardins na data da morte do Burle Marx e como serão os critérios que nós vamos adotar para a preservação. Eles perguntam isso. De modo que a gente tem que especificar isso melhor ainda. Mas isso não existe, como parece, isso não existe no mundo. Então a gente vai fazer uma coisa que vai ser, vamos entregar, mas vai ser uma coisa também pioneira. Né? Porque quem trabalha com patrimônio natural sempre menciona isso. Qual é a formação dos jardineiros? Tem que ser biólogo? Não, a gente tem aqui na casa 2 biólogos, o Marlon, o Caetano, que está de férias. A gente tem a engenheira agrônoma, 2 engenheiros agrônomas que trabalham com... Mas os jardineiros são jardineiros, eles são formados aqui. Eles não vêm com um curso externo, eles são pessoas que aprenderam aqui, os mais antigos aprenderam com o Burle Marx, aí chegam os mais novos, os mais antigos ajudam na capacitação desses que chegam, e isso é uma coisa gradual e é feito desse modo. E aqui você aprende a fazer paisagismo, assim, existe alguma... chegar aqui, sei lá, desenvolver o trabalho, porque para mim parece também que vai subir, vai ter a reposição das plantas, etc., mas aparentemente o layout não pode mudar. Mas é possível se aprender paisagismo aqui? Sim, bom, isso era um dos desejos do Burle Marx, que o sítio fosse um local de estudo e produção de conhecimento e de ensino sobre conservação da natureza, sobre paisagismo. Nós não temos curso de paisagismo. Nós temos na equipe, a equipe principalmente focada no Marlon, que tem formação em paisagismo também, em botânica. Então o Marlon conduz esse processo. E a gente vai absorvendo as pessoas que chegam mais recentes para ter um pequeno núcleo que tenha um conhecimento sobre esses jardins nossos. O que nós fazemos é assim, nós oferecemos cursos com paisagistas externos. Então, e aí eles solicitam, a gente cede o espaço, então a gente procura, a gente tem uma linha de uma série de cursos possíveis em que a gente cede o espaço. Mas não é possível, tipo, fazer uma escola, uma universidade de paisagismo, assim, na prática? Eu não sei se... Seria uma ideia muito importante, maravilhosa. Mas aí isso a gente, no momento, não tem condição de fazer, né? A gente não tem fôlego para isso. Né? Dentro da quantidade de ações que a gente tem que desenvolver, nós não temos como criar isso.
que nós podemos fazer talvez uma parceria com alguma instituição, e aí que queira. A gente já teve um curso que era com o Senac, e que era misto, ele era num outro local fora e aqui também, aqui a parte prática era feita aqui. O que a gente consegue, o que fica do tamanho do que a gente consegue fazer no momento, é assim, fazer algumas parcerias, mas como instituir mesmo um curso formal e tal, a gente não, nesse momento não tem a condição. Seria muito bom, mas a gente ainda não chegou lá. Espero que a gente um dia chegue. Gente, vocês vão fazer a visita, né? Mais alguma pergunta? Alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa? Eu queria... Carrinho, cadê a Suzana? Cadê a Letícia? Cadê a educação? Vem cá, vocês vão mostrar o carrinho. Aquele carrinho muito legal. Mesmo sendo tudo muito criativo, né, eu esperava ter as estantes, piano, sala, mas esse carrinho é uma coisa inesperada. Aquele carrinho, ele é produto também do tal projeto que eu mencionei. Ele é um carrinho que é para usar com as crianças. Ele é da equipe de educação. E aí é um produto que foi desenvolvido junto com a equipe. Eles opinaram, eles direcionaram toda a produção desse carrinho. E ele é um carrinho de atividades para ser usado com as crianças, grupos de crianças nas visitas comuns mesmo, ou principalmente nas visitas de escola. Ele não foi feito pelo Bruno Marx, ele é um produto para ser usado com as crianças. Práticas escolares. Ih, caramba. Eles não tiraram a carteira de motorista para dirigir esse negócio, não. Ih, gente, eu não sabia que ia dar tanto trabalho, desculpa. Enquanto eles se aproximam, vou mostrar aqui. Eu queria agradecer muito, que a gente vai ter a oportunidade de seguir com a visita, dizer que foi incrível, né? E também queria trazer uma lembrança do IMTI, né? Esse é um livro das indicações geográficas brasileiras, que também fazem parte do saber fazer do nosso país. Maravilha, vamos olhar com toda a atenção. Muito obrigada. Vai estar à disposição da equipe, minha também, que eu quero olhar com toda a atenção. Muito obrigada. Vocês dois, então, um para você e outro para o acervo da biblioteca. Muito obrigada. Eu vou deixar. Acho que tem muita coisa que a gente pode pensar para adiante, né? Propriedade intelectual, inovação e desenvolvimento, e a nossa pós-graduação, o professor Celso, coordenador da pós-graduação, né? E propriedade intelectual e inovação. Então, todos esses aspectos relacionados à questão da propriedade intelectual, inovação, e todas essas discussões que tangenciam o tema, como, por exemplo, patrimônio cultural, e material, tudo isso nos interessa, né? E esse aspecto educacional também nos interessa muito. Então, acho que está nascendo aqui um embrião de uma parceria, possibilidade de aprendizado. Com certeza. Muito, né? E na pós-graduação, a gente também faculta aqui profissionais que estejam em mestrado, doutorado em outras instituições também possam fazer, né, as nossas disciplinas, né? Então, também já nos colocamos à disposição se tiver algum aluno de pós-graduação que tenha interesse em alguma disciplina, né, da nossa pós-graduação, também está aberto.
passar essa informação. O IFAM tem um mestrado. Exato. Tem um mestrado profissional e acho que vai ter muito interesse, com certeza. Ok. Vamos aí, adiante. Muito obrigado. Gente, olha o que aconteceu. Vou falar. Pode.